Bom, bem-vindos a mais um episódio do BrasaCast. Hoje é um papo muito especial porque a gente vai conhecer a BALSA, que é a Brazilian American Life Sciences Association, que é uma comunidade que apoia brasileiros nas ciências da vida nos Estados Unidos. Para isso, eu recebo a Márcia e o Daniel Darres, duas lideranças da BALSA. E a gente vai falar sobre como essa rede nasceu, o impacto que ela tem gerado e como que ela se conecta com a missão da Brasa de apoiar brasileiros no exterior. Então eu queria perguntar um pouquinho para vocês como que surgiu a decisão de estudar fora e quais foram os maiores desafios nesse começo de jornada. Vai lá, Marcinha. Eu começo? Tá. Eu escolhi estudar fora desde muito cedo, acho que era um grande sonho. Eu cresci sonhando em viajar, então eu queria conhecer o mundo e para mim o intercâmbio ia ser uma maneira de eu alcançar esses objetivos. No meio do caminho acabei me apaixonando por ciência e usando a ciência para não só realizar meus sonhos acadêmicos, mas também para realizar meus sonhos pessoais de conhecer o mundo. E esse foi assim, o motivo de eu querer estudar fora, mas falando um pouco da minha história, eu comecei a fazer pesquisa no ensino médio justamente porque eu queria viajar. Esse é o meu grande ponto. Mas eu me apaixonei por pesquisa e na época o meu pai ele tinha muitas complicações de saúde e eu e minha família, a gente passava muito tempo dentro de hospitais. A gente até brinca que a gente fez medicina só por causa de experiência que o meu pai nos deu de hospital. Mas ao mesmo tempo eu estava fazendo técnico em eletrônica. Então, para mim, era muito fascinante entender como que um sinal biológico virava um sinal elétrico e um sinal digital. Isso me fascinou muito pela área de engenharia biomédica e desde que eu comecei a fazer pesquisa, eu tinha a visão que eu queria trabalhar em grandes centros de pesquisa. Essa época de hospital e de conviver com pessoas e outros familiares dentro de uma UTI me fez também pensar sobre outros aspectos, os aspectos sociais da saúde, tanto de saúde pública quanto em contextos globais, como que a saúde ela é entregue e qual que é o papel da tecnologia nisso. Então, desde muito nova, eu, além de ter uma paixão muito grande, uma curiosidade muito grande sobre como sistemas de engenharia biomédica funcionam, eu também queria entender como que eles podem ser aplicados em contextos de saúde global. Foi assim que eu acabei encontrando meu laboratório. Hoje eu trabalho no Global Women's Health Technology Center, na Duke University, e me apaixonei por eles e desde então eu sonhei em trabalhar nesse laboratório. Eu não sabia que ia ser através de um doutorado. Eu sou a primeira doutoranda da minha família, então eu não via isso como um caminho a se seguir para mim, mas aos poucos eu fui entendendo que eu queria ser uma expert em pesquisa e que eu queria aprofundar meus conhecimentos e eu vi no doutorado um caminho para isso e eu queria muito trabalhar aqui no laboratório que eu estava trabalhando e se não fosse aqui em alguma instituição internacional de ponta. E foi mais ou menos isso, não sei se eu respondi a pergunta por completo. Então, sim, com certeza, muito obrigada, muito legal. E você, Daniel, como que foi essa sua jornada para ir estudar fora? Então, eu acho que todo mundo que vai estudar fora compartilha, tem pontos de similaridade. Eu com certeza tenho com a Marcinha. Inclusive a gente estudou coisas iguais, engenharia biomédica, já adiantando. Eu nasci no Rio, vocês vão notar um sotaquezinho carioca de leve em mim. Sou cria. Eu fiz engenharia eletrônica de computação e, parecido com a Marcinha, eu sempre amei medicina, sempre gostei, quase fiz medicina, estudei, na minha época ainda se fazia vestibular, né? E aí eu estudei o ano inteiro do vestibular, né? A prova discursiva, né? Vestibular todo mundo faz, mas a prova discursiva. Eu estudei o ano inteiro para fazer a prova discursiva de medicina, né? Tinha lá as específicas, biologia, etc. Chegando perto da prova, eu decidi que não queria ser o médico. Eu não quero fazer medicina, então. Eu não quero ser o médico, aquela pessoa de jaleco branco, diagnosticando, tratando, dando remédio. Isso na minha cabeça do momento, né? Claro que não é isso que médico faz apenas, mas isso também faz parte do dia a dia dos médicos. Então eu comecei a buscar alternativas do que dá para fazer, o que é possível naquele momento de crise. E aí eu encontrei o curso de engenharia biomédica. Eu achei um curso muito legal porque é um curso, quer dizer,
Peraí, eu já me adiantei aqui. Eu achei o curso de Engenharia Eletrônica e de Computação, não biomédica. Por quê? Porque no Rio, naquela época, em 2010, não existia graduação em Engenharia Biomédica. E não sei se existe, até hoje. Então, naquele momento, o mais próximo da medicina que eu consegui encontrar foi estudar Engenharia Eletrônica e de Computação, com o intuito depois de migrar para medicina. Então foi isso que eu fiz, me envolvi em várias iniciações científicas, até recomendo quem está agora na graduação se envolver com essas iniciativas de pesquisa. E depois, chegando ao final da minha graduação, eu finalmente cheguei naquele momento de o que eu vou fazer agora. Eu gosto de medicina, mas não trabalhei de verdade com medicina, quais as opções que eu tenho. E eu vi uma opção de estudar, finalmente, agora sim, no momento certo, engenharia biomédica. Então eu fui olhar programas e vi um programa numa universidade no norte de Israel chamada Technion, que é conhecida como o MIT do Oriente. E eu fui lá fazer o meu mestrado em engenharia biomédica, com imagens médicas, trabalhei imaginando câncer de cérebro e etc. Gostei demais da experiência e tanto que eu continuei para um doutorado. Então eu fiz meu doutorado em engenharia biomédica também, assim como a Marcinha está fazendo agora, trabalhando com oncologia, equipamentos médicos, desenvolvendo novos tratamentos e novos métodos de detecção de tumores sólidos. No meu caso, eu trabalhei com câncer de cérebro e melanoma na pele, né? Todo mundo deve ter ouvido falar esse nome. E após o meu doutorado, eu venho trabalhando como cientista aqui na região de Boston. O meu doutorado ele foi feito em colaboração entre o Technion, essa universidade no norte de Israel, e a Escola de Medicina de Harvard. E eu venho trabalhando como cientista aqui na região, recentemente trabalhando numa startup e agora trabalhando numa empresa chamada Philips, que alguns de vocês devem conhecer, com ensaios clínicos, ou seja, a gente desenha estudos em seres humanos. Os camundongos do meu doutorado viraram seres humanos hoje em dia. Mas que interessante, gente, muito legal. Realmente, quando a gente conversa com o pessoal aqui da Brasa, da nossa comunidade, com tantos brasileiros que sonham estudar fora, a gente escuta muito sobre a dificuldade de, às vezes, encontrar certos cursos. Então, a gente vê que nos Estados Unidos, no exterior, em diferentes faculdades, a gente encontra muito essa diferença em, às vezes, não ter que decidir um curso específico logo de cara, ou conseguir construir um curso, um currículo a partir de certos interesses, a partir de áreas onde se gostaria de se aprofundar mais. Então, acho muito interessante entender que esse também foi o caso de vocês, de entender ao longo da jornada acadêmica de vocês quais eram as áreas específicas que vocês gostariam de se aprofundar. Então, falando um pouquinho mais aqui sobre a comunidade Brasa, eu queria perguntar para cada um de vocês, primeiro para a Marcinha, que já foi mentee nossa na turma de 2023 e também já participou do Brasa Publica aqui com a gente. Como que você vê o apoio dessa rede no início da sua jornada para estudar fora, quando você foi mentee, ou até essa conexão que você conseguiu ter com a comunidade brasileira através da sua pesquisa? Uhum. A Brasa, eu sempre falo, eu sou uma grande fã da Brasa. A Brasa me ajudou desde muito tempo atrás, quando a Brasa ela não tinha toda a estrutura que tem hoje. Eu conheci a Brasa por causa do grupo de Facebook que tinha, então, muitos anos atrás, quando eu estava terminando meu ensino médio, eu estava procurando possibilidades de estudar fora. Na época, eu não conseguia encontrar, eu não conhecia pessoas que estudavam fora para graduação, e eu não conseguia encontrar tantos recursos, só que aquela imersão que eu tive naquele grupo de Facebook da Brasa foi o que setou a minha mentalidade para a graduação, eu estar me preparando o máximo que eu conseguia para fazer a pós-graduação no exterior. Então, nesse grupo, durante a minha graduação, eu usava muito ele para falar sobre oportunidades de estágio no exterior. Então, mesmo antes de eu aplicar para pós-graduação, esse grupo e a comunidade da Brasa me ajudou a aplicar para estágio no exterior, tanto que eu participei de um estágio em um instituto muito bom na Áustria, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria. Foi uma experiência incrível e que discerniu muito da minha carreira depois. E depois disso, quando eu comecei a me planejar para aplicar para o doutorado, eu apliquei para o programa de
pro programa de mentoria. A primeira vez eu não passei, olha isso. Mas acabou que a minha vida eu continuei aplicando, mas a minha vida deu um outro rumo. Eu acabei, um mentor meu acabou me indicando para uma vaga na Universidade de Cambridge, de assistente de pesquisa, então eu acabei indo para Cambridge, trabalhei lá por 1 ano e 8 meses, e durante o período que eu estava lá, eu apliquei de novo para a mentoria da Brasa, passei, e daí apliquei pro doutorado. E foi de extrema ajuda. O meu mentor, o Ivan, ele é muito famoso dentro da comunidade de mentores da Brasa. Ele foi uma pessoa incrível, ele realmente, minhas aplicações não teriam sido nada sem ele. E eu acho que, no geral, assim, a Brasa, ela tem um trabalho muito grande em disseminar as possibilidades e abrir horizontes para todo mundo que está no Brasil e que não entende que talvez estudar fora seja uma possibilidade. E, claro, ano passado participei do Brasa Summit, ganhei o Brasa Publica e foi muito legal. Foi, depois de 3 anos, eu falei sobre a minha pesquisa em português e isso foi muito legal, assim, foi muito gratificante. Eu fiquei bem surpresa, mas bem feliz. Então, a gente acha muito legal como o Brasa realmente conseguir ajudar tantos brasileiros, tanto os que estudam fora e querem se reconectar com a Brasa, mas também realmente o que você falou, entender essas oportunidades que existem lá fora, democratizar esse ensino no exterior e para trazer de volta para o Brasil mesmo, porque essa é a nossa ideia. A Brasa não é a ideia de levar os talentos brasileiros para fora do Brasil, mas sim levar eles e trazer de volta, para trazer todo esse conhecimento de volta para o nosso país, de volta para a nossa comunidade e realmente conseguir desenvolver isso aqui. Então, fico muito feliz de tudo que a Brasa conseguiu impactar e tenho certeza que ainda a gente consegue impactar com a nossa comunidade tão forte da Brasa, tanto entre os mentis, pelos bolsistas e as conferências. Falando em conferências, queria perguntar para o Daniel, você foi palestrante da Passaporte Brasa em 2024, então perguntar como que foi um pouco dessa experiência, entrar em contato com a comunidade também. Muito bom. Foi muito legal, assim, a experiência. Para quem não sabe, eu fui na Passaporte Brasa no ano passado, 2024, e conduzi um workshop sobre comunicação científica para jovens cientistas, talvez, jovens estudantes, futuros cientistas, onde a gente abordou aí técnicas que são boas de se aprender, né, para a carreira como acadêmico, né? Não precisa ser alguém necessariamente ligado à ciência, pode ser ligado a outras áreas de conhecimento também. Essa habilidade de conseguir apresentar ideias de maneira simples e de maneira sólida, ela é fundamental. E eu fui gentilmente chamado, fiquei honrado com o convite de falar sobre para um grupo de estudantes. A gente lotou lá uma sala em Colômbia e foi bem legal. A experiência foi bacana, acho que os alunos gostaram também e para mim foi uma experiência muito boa. E falando um pouco dessa relação com a comunidade, eu acho que esse tipo de atividade é justamente o poder de uma rede como a Brasa, e daqui a pouco a gente vai falar da Balsa também. Esse é o poder de uma rede criada, né, para dar suporte, né, capacitação, conexão, networking. Então, é isso, eu acho muito bom. Esse é o poder da rede. Adorei que você falou da Balsa, então vamos já puxar esse gancho. Para quem ainda não conhece aqui que está ouvindo a gente, o que exatamente é a Balsa e qual é a história por trás da criação dessa organização? Boa. Quer ir lá, Marcinha? Ou eu puxo? Conta aí a parte da criação, eu entrei um pouquinho depois. Tá. Então, a Balsa é uma organização que foi fundada com o intuito de ajudar pessoas brasileiras que estão em solo norte-americano e que trabalham com a área de pesquisas da vida, né? Ciências da vida é o termo correto. E o que é ciências da vida? Eu também me perguntei, não tinha a menor ideia, porque é uma coisa muito geral. Em princípio, os meus estudos profundos revelaram que ciências da vida é qualquer coisa entre medicina e matemática. Então, pode ser
biologia, pode ser geografia, pode ser engenharias, pode ser medicina, inclusive, pode ser psicologia, dependendo, neurociência, tudo isso entra, né? Em linhas gerais, a gente chamaria de ciências, né? Quem está envolvido com ciência nos Estados Unidos e é brasileiro tem espaço nessa organização. E a ideia é não só ter alunos de graduação, mestrado, doutorado, mas ter profissionais também. É justamente fazer essa ponte com a indústria também. E também muito alinhado com essa filosofia de tornar a relação com o Brasil, né, essa ponte com o Brasil e reforçar o ecossistema de ciências do Brasil fazendo isso em solo americano. A gente tem uma comunidade aqui nos Estados Unidos bem grande de profissionais ou estudantes nessa área, são centenas, se não milhares de pessoas. A gente já conseguiu atingir cerca de 200 pessoas que a gente já tem na nossa comunidade, e ainda é pouco, né? Eu sou responsável pela área de marketing da organização. Para quem não sabe, eu também faço um trabalho de marketing no meu Instagram, então já vou fazendo o meu merchandising aqui. Todo mundo está convidado a seguir aí, eu falo sobre ciências, então tem a ver que eu ajude nessa área de ciências dessa organização também. Então a gente está justamente muito ainda aquém do que a gente conseguiria, o mercado possível de participantes é muito maior do que a gente já conseguiu captar. Eu acho que esse podcast aqui, espero que abra muitas portas, todo mundo convidado se você se vê fazendo algo entre medicina e matemática, por favor, se registre na Balsa. E a ideia é essa, é justamente criar uma organização de suporte que também vai fomentar eventos. A gente, na semana passada, fez um encontro com um ganhador, ex-ganhador, não é bem ex, né, porque a pessoa ganhou para sempre, mas ela ganhou o Prêmio Nobel, né, um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2006, professor Craig Mello, e a gente vai ter um encontro no dia 1º de outubro com a ganhadora do Prêmio Nobel também de Medicina de 2023, professora Katalin Karikó. Graças a ela e a outro professor chamado Drew Weissman, graças à descoberta deles, a gente tem as vacinas de mRNA hoje em dia. Então, assim, é uma organização que realmente está vindo para mudar aí e realmente representar a ciência brasileira no exterior. Enfim, é realmente bem prometedor tudo que a gente pode entregar e a gente já está entregando, né? Então, eu acho que, assim, quem não está fazendo parte está perdendo essa oportunidade. Então, vamos embora, pessoal. Então, gente, muito legal, muito interessante realmente ter essa diferença realmente ligada aos cursos e às áreas das ciências da vida. Achei muito interessante a sua análise. Uma pergunta, o que não seria uma ciência da vida, então? Eu acho que o que não seria uma ciência da vida, por exemplo, seria a filosofia. Seria cursos que não tocam, por exemplo, nenhum dos pontos que eu falei. E só reforçando, a nossa ideia a nível de visão mesmo é fazer uma organização feita por brasileiros para brasileiros. Esse é o nosso slogan, né? Uma organização de brasileiros para brasileiros, de graça, onde o acesso à informação ele é gratuito e com o intuito mesmo apenas de ajudar. E a gente tem happy hour acontecendo em vários lugares, a gente quer marcar presença em várias conferências pelos Estados Unidos. A gente, como eu mencionei, está fazendo, e by the way, não só que a gente está fazendo, como a gente é provavelmente o primeiro grupo do Brasil a fazer um evento com o ganhador do Prêmio Nobel totalmente democrático. Qualquer pessoa pôde entrar no nosso grupo, a gente postou hoje o vídeo no YouTube, qualquer pessoa pode ir lá acessar e qualquer pessoa pode ir e acessar também ao vivo essa palestra com a professora Catalina. Então, assim, o nosso objetivo é ser uma organização democrática e que só tem a agregar.
Não, E claro. a gente tem esse objetivo de fortalecer justamente a comunidade que já está aqui. Eu acho que uma coisa muito interessante é que a gente acredita muito no brasileiro e eu acho que a Balsa, ela também pode ser um grande portfólio de tudo que a gente consegue fazer. E também gerar conexões internas para que isso seja feito. Acho que uma coisa muito legal de complementar, Ana, se dá tempinho, é sobre a estrutura da balsa. A gente tenta atingir diversas frentes, então a gente tem uma frente de indústria, só tentando movimentar os brasileiros que estão trabalhando em life science dentro da indústria. A gente tem uma frente de undergrads, para ajudar os undergrads e talvez fortalecer a comunidade deles para que eles consigam ir para as respectivas carreiras que eles queiram seguir. A gente também tem uma de grad, que é a que eu toco, que basicamente a gente cuida dos alunos de pós-graduação, então mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. Tem muitos brasileiros que vêm aqui só para pós-graduação, né? A gente tem uma comunidade muito grande de alunos que vêm para graduação, mas se tratando de pós-graduação, eu acho até interessante que às vezes as pessoas vêm e elas não conhecem, por exemplo, a Brasa. Porque elas vieram por caminhos diferentes. Elas se introduziram na comunidade acadêmica brasileira e aos poucos elas foram guiadas a olhar para o exterior. Mas não foi aquele negócio de que às vezes a gente tem quando a gente está no ensino médio e a gente começa a ver sobre isso. Então, unir essa comunidade é muito interessante. Tem uma comunidade muito grande de pós-docs brasileiros no exterior. Porque, de fato, quem estudou no Brasil e quem começou a fazer ciência no Brasil vem para o exterior e consegue fazer muito mais, porque a gente faz muito com poucos recursos no Brasil. E daí quando essas pessoas elas chegam, quando esses brasileiros eles chegam aqui e têm a disponibilidade de recursos, eles vão muito, muito além. Então acaba que tem muitos brasileiros pós-docs ou que vêm para fazer doutorado de sanduíche que acabam ficando nos Estados Unidos por causa da qualidade do trabalho. E daí a minha pasta, pelo menos puxando pro meu lado, tenta cuidar dessas pessoas e promover eventos, conexões e recursos para que essas pessoas consigam chegar ainda mais longe. Bolsas também. Bolsas, a gente, in the works. Se Deus quiser, vai sair. O meu grande sonho na Balsa é que a gente tenha as nossas próprias bolsas, assim. Eu acho que de todo mundo, esse seria um grande passo. Não, com certeza, gente. Eu gostei muito do como você falou em questão da Brasa também, né? Como é importante a gente realmente querer criar uma comunidade dessa, tanto para quem já estuda fora, quem tá nos Estados Unidos, quem tá em outros países. Não sei se vocês têm interesses em expandir a Balsa para outros países, para outros continentes, porque com certeza, nossa, tem tantos brasileiros em tantos lugares do mundo fazendo tantas pesquisas diferentes que com certeza se beneficiariam de uma instituição como a Balsa. Mas eu queria perguntar para vocês, então, que a Brasa, ela nasceu antes da Balsa. Vocês dizem que a Brasa influenciou alguma coisa na criação da Balsa? Com certeza. Com certeza. A Brasa eu acho que a Brasa, ela serviu de framework, de referência de como funciona uma organização internacional, né? E é muito legal que a posição que a Brasa ocupa, ela é totalmente complementar à que a Balsa está ocupando. Então, é como se... O que é legal das duas instituições é que elas não ocupam o mesmo nicho, né? Elas só se complementam, são sinergísticas, que a gente fala na ciência, né? Então, elas se complementam e tornam a experiência mais rica daquelas pessoas que participam das duas. Então, com certeza, na hora que a gente estava criando essa organização, uma das organizações que a gente olhou como referência mesmo de algo que funciona, algo que ajuda de verdade as pessoas, porque no final do dia é isso, né, gente? Não adianta nada criar uma organização que não gera valor. Então, a gente precisa criar uma organização que gere valor. Para gerar valor, você tem que olhar o que gera valor. E a Brasa é uma organização que gera valor. Vocês são aí Ana, né? O Lourenço também está aqui na ligação. São pessoas que provavelmente foram profundamente tocadas pela Brasa. Então, com certeza, somos organizações irmãs. Não, gente, muito, muito legal ouvir isso, muito legal saber que a Brasa
consegue abrir tantas portas em tantas maneiras diferentes. Então, sabe que realmente eu concordo muito que elas se completam, tanto pensando nas universidades, no avanço profissional, tanto pensando nas diferentes áreas, pensando nas áreas das ciências e nas outras áreas que são exploradas por alunos, estudantes e alumni da Brasa. E, gente, estamos chegando no final do nosso podcast, então eu queria fazer uma pergunta Ana, para vocês. antes, queria só te cortar um segundo. Você perguntou, só para não deixar não respondido, você perguntou se a gente planeja expandir para outros países e a resposta é sim. A gente olha os Estados Unidos como o primeiro passo. A gente está criando um laboratório, fazendo acertos, erros aqui para deixar a coisa redonda e a ideia é expandir para muitos outros países. Então já vou puxar isso que você falou e fazer minha pergunta, que era como vocês imaginam a Balsa daqui a 5 ou 10 anos? Vocês acham que vocês até lá conseguem expandir bastante para outros países? Vocês pensam em questão de conferência, questão de palestras? Quais são os planos de vocês? Vai lá, Marcinha. Eu acho que, eu já dei spoiler, né? Acho que um grande sonho que a gente tem dentro da Balsa é ter as nossas próprias bolsas. Eu acho que isso seria surreal. Puxando pro meu lado de grad student, muitos dos meus colegas americanos, eles conseguem aplicar para diversas fellowships, que não incluem estudantes internacionais. Então, quando eu cheguei aqui e eu vi que muitos dos meus colegas, eles estavam sendo preparados, tanto pelo meu departamento quanto pelos professores, para aplicar para essas fellowships, e eu fiquei meio perdida, assim, e para mim não tem nada. Eu coloquei, assim, e eu acho que todo mundo da comunidade de Life Science acaba se identificando com isso. A gente colocou, assim, como uma meta de chegar nesse nível de ter bolsas. Acho que uma coisa mais longínqua que a gente sempre... Agora a gente está trazendo essa série de Nobéis, o que está muito incrível, mas o nosso grande sonho é que o Brasil tenha um Nobel, né? Então, qualquer coisa que a gente possa fazer que faça com que a comunidade brasileira e que algum cientista brasileiro chegue mais perto disso, eu acho que são ações que seriam extremamente relevantes pra gente. Acho que ter um encontro anual seria incrível, da comunidade, quem sabe ter algumas premiações como cientista brasileiro do ano, como liderança do ano, porque a gente também inclui indústria, temos muitos empreendedores também, então quem sabe empreendimento do ano, eu acho que seria muito legal isso também. Muito bom. Eu complementaria também dizendo que justamente daqui a 5 anos seria muito legal ver a Balsa em uma comunidade muito plural, né, em diversos países, com diversas comunidades, né, que compõem essa grande comunidade chamada Balsa, e capilarizada, né, ou seja, fomentando esse ecossistema de conexão e de inovação na área de ciências, né, em vários lugares do mundo. Então imagina o poder de ter várias comunidades fora do Brasil, com pessoas brasileiras que desejam eventualmente voltar para o Brasil com todo aquele saber coletivo que foi coletado, seja através de conferências, de bolsas, como a Marcinha falou, ou através de eventos também, né, e realizações também. Um dos aspectos que a gente não mencionou muito, mas uma das possibilidades de uma organização como a Balsa é a alocação no mercado também. A pessoa estuda nos Estados Unidos e termina a graduação e quer começar um mestrado. Imagina você entrar num site que tem 10 mil pessoas que fizeram isso antes que você. E você tem acesso a elas. E você pode perguntar, cara, vale a pena? Esse professor é legal? Ou você ir buscar um doutorado, ou você ir buscar uma posição na indústria, né? Eu quero trabalhar numa farmacêutica. Aí você busca lá o nome da farmacêutica, tem 50 pessoas brasileiras que trabalham lá. E você pode pedir para a pessoa te fazer uma ligação com você para conversar, ou um mentor também. A gente tem um programa de mentoria também nessa área. Então, assim, eu viso que em 5 anos a gente tenha uma comunidade vibrante nesse sentido, com muitas opções, um cardápio muito grande de possibilidades e localidades também.
Gente, muito obrigada. Fico muito feliz de entender como foi o processo de criação da balsa, como a balsa funciona, como a balsa e a brasa se conectam, como a gente conversou. Abraça. A balsa, Muito a bom. balsa. E como realmente também tenho certeza que a balsa ainda tem muito a aprender com a brasa e a brasa tem a aprender com a balsa. Posso falar da comunidade brasa inteira que a gente torce muito para todas as bolsas darem certo, para todos os capítulos de vocês darem certo e que essa expansão seja realmente algo que aconteça nos próximos anos. Então, muito obrigada por dividirem com a gente essa história e o propósito da organização de vocês. É muito inspirador ver como brasileiros que, quando se unem, conseguem construir redes que realmente transformam a vida das pessoas. Então, para você que ouviu até aqui, se você sonha em estudar ou trabalhar fora, saiba que existem comunidades como a Brasa e como a Balsa, como a Brausa, para te apoiar. Então, confira todos os links que a gente tem aqui na descrição para conhecer melhor a Balsa e engajar nessa rede, seguir tanto a Balsa quanto a Brasa no Instagram e ficar sabendo de todas as próximas oportunidades. Até o próximo BrasaCast e muito obrigada de novo, Marcinho e Daniel, por acompanharem a gente. Valeu, muito legal. Tchau, tchau, gente.